Olá, seja muito bem-vindo ao programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino e é com grande alegria que estou aqui para mais um programa. Nestes programas nós temos vindo a aprofundar a teologia do corpo, mas de uma forma diferente daquela que vos habituámos. Nós tivemos o 4º Simpósio da Teologia do Corpo aqui em Fátima, Portugal, e aproveitámos esses oradores fantásticos que estiveram cá para os entrevistar, colocar algumas perguntas sobre determinados temas. E estes programas têm vindo a aprofundar alguns desses temas. Hoje nós vamos ter aqui a entrevista do Dr. Juan Pérez Soba, que no simpósio ele fez uma palestra com o tema O amor entre a carne e a palavra, o sentido de uma vida. Vamos ver o que é que este programa tem para nos mostrar. Quero agradecer a presença habitual do Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que lá em casa nos escutam e nos veem. Pedimos ao Senhor que nos ilumine e que nos dê a força para podermos ir aprofundando a teologia do corpo com a ajuda destes que são mestres. E hoje, em especial, o Padre Juan José Pérez Soba é, de facto, um dos mestres da teologia do corpo, ele que ensina na Universidade Lateranense, no Instituto João Paulo II, em Roma, e por isso é uma grande alegria poder comentar e uma grande honra. E tem que nos deixar, de certa forma, humildes perante este homem que tão bem aprofunda a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Isso, sem dúvida. Obrigada, Padre. Temos também Maria José Vilaça. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, bom dia a todos. E estamos muito contentes de estar aqui de novo, mais uma vez, e vamos ver o que é que este programa hoje nos traz sobre o sentido da vida, no fundo, não é? Isso mesmo. Obrigada, Maria José. Vamos então ouvir a entrevista do Dr. Juan Pérez Soba. Com a primeira pergunta, pedimos ao Dr. Juan para nos falar da temática o amor entre a carne e a palavra, o sentimento de uma vida. Acompanhe connosco. Pues es una cuestión muy necesaria en la actualidad. É uma questão muito necessária na atualidade, Porque las personas suelen vivir sus experiencias de modo fragmentado. porque as pessoas costumam viver as suas experiências de maneira fragmentada. Por una parte, aquello que sienten y no tienen palabras para expresar. Por uma parte, aquilo que sentem e não têm palavras para expressar. Por otra, lo que piensan y dicen. Por outra, o que pensam e dizem. Y por último, pierden el sentido de su vivir. E, por último, perdem o sentido do seu viver. El amor, en cambio, une todo eso en una experiencia. O amor une isso tudo numa experiência. Y permite al hombre expresar lo que siente para vivir con sentido. E permite ao homem expressar o que sente para viver com sentido. Vamos então ouvir os comentários que os nossos convidados têm a fazer a esta primeira pergunta. Padre, comece por si. O que é que tem a dizer às palavras do Dr. Juan? Aquilo que eu penso que o Dr. Juan Pérez Soba tenta colocar aqui claro aos nossos olhos é a questão da unidade que o amor concede ao nosso coração mais do que todas as outras realidades. Ou seja, o amor consegue unir no nosso coração, na nossa vida, e projetar numa ação amorosa todo o nosso sentir e o nosso viver, todo o nosso pensar e a nossa intuição. De certa forma, coloca no mesmo sentido o nosso ser, de forma a completar, a dar um fim próprio à nossa ação humana. E por isso, aí a teologia do corpo tem muito que ver e muito que relacionar, porque a teologia do corpo o que pede é esta grande unidade entre corpo e alma, entre aquilo que eu sou como corpo e aquilo que eu sou na minha alma, no meu sentido espiritual, de forma a provocar um sentido único, que seja verdadeiro e que alcance o seu fim. E penso que aqui ficou claro que o sentido da vida, da nossa vida, tem de ir sempre a par, tem de ir nele sempre a par, quer o sentir, quer aquilo que queremos expressar, quer a palavra que lhe dá unidade. Não é? Maria José, quer acrescentar alguma coisa? Eu recordava um bocadinho o que ele disse
neste sentido, não é? O que ele disse no simpósio, na conferência, que a palavra e a carne falam-nos de uma origem. Depois fala também, colocam-nos diante de uma necessidade de comunicar, falam-nos dessa necessidade de comunicar, de como somos feitos para a relação. Falam-nos de um vínculo que existe entre o afeto e a linguagem. E é o amor que consegue uma identidade a tudo isto, que dá uma identidade a tudo isto, que é uma espécie de a cola que faz dar sentido a tudo, não é? No fundo, é só uma questão de completar um bocadinho o que ele aqui disse, não é? Vivemos numa cultura muito fragmentada, em que as coisas parece que estão todas desligadas, aquilo que sentimos, aquilo que falamos, e ele remete-nos para esta necessidade de unidade, precisamente como estava a dizer o padre Miguel, não é? Sem dúvida. E palavras muito sábias do Dr. Juan Pérez Soba. Vamos então passar à segunda entrevista. Falámos de uma contra-revolução sexual que se está a difundir e que é imparável. No entanto, para a grande maioria dos cristãos, o conteúdo do magistério do Papa continua a ser um tesouro desconhecido. Porquê? Acompanhe connosco. Hay dos cuestiones. O sea, una es la cuestión cultural como tal, que es el tema de la revolución sexual y la respuesta que hay que dar. Há duas questões. A primeira delas é a revolução cultural, que pergunta a questão sexual e a resposta que há que dar. Que necesariamente la Iglesia tiene mucha experiencia porque a lo largo de la historia ha habido muchas revoluciones sexuales. Na qual a Igreja tem muita experiência porque ao longo da história houve muitas revoluções sexuais. Y por eso, más que una contrarrevolución, lo que hace es proponer la verdad del Evangelio. E por isso, mais do que uma contra-revolução, o que propõe fazer é expor a verdade do Evangelho. Otra cuestión es la falta de formación dentro de los cristianos. Outra questão é a falta de formação dentro dos cristãos. Por lo cual, aquello que es parte integrante del magisterio no lo conocen. Por isso, aquilo que é parte integrante do magistério não o conhecem. Creo que esto es una oportunidad para que la Iglesia tenga palabras que permitan a las personas descubrir cómo puede ser su presencia en la actualidad frente a una cultura que les adversa. Com o qual isto é uma proposta para a Igreja descrever com palavras às pessoas a maneira como elas se podem comportar perante a situação atual da Igreja. La crisis fundamental es una separación que existe entre la vida y la fe. A crise fundamental existente é a separação que existe entre a vida e a fé. Y esta visión de la teología del cuerpo parte de la unión profunda de ambas. E esta visão de teologia do corpo parte do princípio da fundação da união de ambas. Porque toda persona desea amar. Porque toda pessoa deseja amar. Y es enseñar a amar la tarea de la Iglesia en la comunicación de su fe. E a tarefa da Igreja é ensinar a amar na comunicação da sua fé. Maria José, que palavras tem a dizer? Quando ele diz que a tarefa da Igreja é propor a verdade do Evangelho, faz-me lembrar uma ocasião qualquer, já não me lembro exatamente quando é que foi, que o Dom Manuel Clemente, o nosso novo patriarca de Lisboa, dizia exatamente que a nova evangelização era a tarefa da Igreja propor a origem, propor de onde é que tudo partiu, propor Cristo outra vez. Portanto, no fundo, propor esta mesma verdade, não é? Ocorreu-me logo isso, porque nunca mais me esqueci destas palavras e acho-as muito, muito sábias e muito importantes. Não se trata aqui de arranjar novos conteúdos para a fé, nem de inventar nada. Trata-se de voltar a propor o mesmo, que, como ele próprio diz, as pessoas andam esquecidas. Não é? E andam esquecidas também por falta de formação. Mas a falta de formação também é por falta de interesse em se formarem, não é? Portanto, por
Se calhar por estarem à espera de outras coisas, não se interessam por estas, não sei. Enfim, há muitas razões. Faz-me... remeto também para o próprio texto dele na conferência, em que ele, a certa altura, fala da missão do profeta e que, no fundo, é um bocadinho a missão da Igreja, não é? Que é mostrar este caminho. Mostrar, como ele diz mesmo, a missão do profeta consiste, sinteticamente, em transmitir o pathos divino. Este pathos, que é a capacidade que mostra Deus da Bíblia, para reagir diante da história humana. Portanto, é esta capacidade de mostrar Deus às pessoas, não é? E é isto que a Igreja tem que fazer. Exatamente. Padre, e diz também que a crise fundamental acaba por ser a separação entre a vida e a fé. Sim. Ele diz uma coisa muito bonita, porque para nós, porque somos muito novos, mesmo que já tenhamos muitos anos, ao pé da Igreja nós somos muito pequenos. E, de facto, o que acontece muitas vezes é que, para nós, isto que fala o Papa João Paulo II, parece a coisa mais revolucionária que a Igreja tenha dito. Por outro lado, se é assim para nós neste curto espaço de tempo em que vivemos, percebemos que o mistério da Igreja é bem maior. É a questão daquilo que falava a Maria José. É verdade que propomos, é verdade que a Igreja, desde há séculos, como falava também Juan Pérez Soba, nos dá a conhecer. E a verdade que a Igreja tem a dar é esta unidade entre a vida comum e aquilo que Deus tem a dizer acerca dela, não como um ditador, mas como alguém que ama profundamente e quer ensinar a amar. Daí a tarefa máxima da Igreja, que é ensinar o homem a amar. Em cada momento da história, neste momento com esta perspectiva, noutros momentos da história com outras que iluminavam aquilo que era mais importante iluminar, não é? Ou que era mais claro que havia de ser iluminado. Nós temos a graça de poder viver este apelo agora com esta linguagem, não é? E fazê-lo na vida da Igreja é uma graça, porque a Igreja é esta mãe que continuamente vai ensinando os seus filhos a ir no caminho do amor. E é muito importante para nós juntar estas duas realidades da nossa vida cotidiana à vida da fé, porque sabemos que cada vez que isso acontece, que essa unidade existe, o nosso coração realmente se enche de uma alegria nova, de uma força nova que vem do céu. E isso é uma grande alegria, não pode deixar de ser uma grande alegria. Isso mesmo. Vamos passar então à terceira pergunta. O amor não é só afeto. Porquê? Acompanhe. El afecto es un movimiento, por lo tanto necesita un principio y un fin. O afeto é um movimento, por isso precisa de um princípio e de um fim. Y es ahí donde el amor toma el afecto y le da sentido. E é aí onde o amor pega no afeto e dá-lhe um sentido. Por eso hay que ver cómo todo afecto nace de un amor. Por isso é preciso ver como todo afeto nasce de um amor. Y dirige a una realidad de entrega que es más que afectiva. E dirige a uma realidade de entrega que é mais do que afetiva. El pasar de sentir amor a aprender a amar O passo de sentir amor a aprender a amar es la tarea fundamental de la Iglesia, é a tarefa fundamental da Igreja, que Juan Pablo II realizó él en su vida y nos ha enseñado a hacer. que João Paulo II realizou na sua vida e nos ensinou a fazer. Aqui tivemos esta terceira pergunta. Padre, o que é que tem a dizer? Esta última expressão do Juan Pérez Soba é muito, muito bela. Passar do sentir amor para o aprender a amar. Passar do sentido, do sentir, para a finalidade que é a entrega da pessoa. Nós temos na nossa cultura hoje, temos uma grande força, um grande empenho em perceber o sentir. E isso até no fundo é uma coisa boa, mas depois temos muita dificuldade em lhe dar um sentido último, não é? Entre o sentir e o sentido. E de facto, o amor dá-lhe o fundamento, como fala Juan Pérez Soba, e dá-lhe o fim também, não é?
porque até nós vemos isso mesmo noutros capítulos da teologia do corpo e da nossa vida também. O amor é o fundamento do princípio, não só pelo amor de Deus, mas até pelo o amor conjugal que provoca a vida. E é para o amor que somos orientados. A família é esse lugar, não é? Os esposos são esse lugar. O lugar onde nós vemos como vimos do amor e como nos entregamos. Ou seja, como o nosso amor, isto é mesmo cíclico, penso eu, não é? Nós que vimos do amor, entregamos a vida por amor e essa vida entregue dá vida, não é? E, portanto, entrar dentro deste ciclo é uma coisa muito importante e, embora todas as maneiras de dizer possam ser frágeis, penso que este é bom ponto de partida. Nós, de facto, precisamos muito de aprender a amar e colocarmos dentro deste ciclo do amor, que é da vida e do dom da vida, do receber da vida e do dom da vida. E eu acho que o professor Juan Pérez Soba deixou bem claro que o amor é o que dá sentido ao afeto e lhe dá o pleno cumprimento. Porque sentir os afetos é uma coisa que todos sentimos. Orientá-los no sentido do amor, do bem, da entrega pessoal, é algo para o qual temos mais dificuldade, mas é continuamente, quer dizer, é uma coisa muito boa. Exige mais de nós, Sim. não é, Maria José? É ser um dom que se realiza ao dar-se. No fundo, era o que estava-me a lembrar aqui quando ouvi o Padre Miguel. Este círculo é uma ideia lindíssima, não é? De onde nós partimos e como isso nos faz voltar ao início, não é? Tornar-se um dom. E que isto não seja um ideal, mas que seja uma coisa vivida, não é? Que seja uma coisa explicitamente vivida, e por isso é que é tão importante a ligação da palavra com a carne, como ele refere na comunicação dele, não é? Não seja só uma ideia, embora muitas vezes, e nós temos que concordar que, aceitar que na nossa imperfeição, na nossa vida, no nosso pecado, nós não vivemos assim, não é? Isto é o que Deus nos propõe. E é isto que nós sabemos que nos faz felizes, não é? Não é menos do que isto. E o Dr. Juan Pérez também diz que, isso que o padre estava a dizer, que é esse movimento, quando fala desse ciclo, é esse movimento que precisa de um princípio e de um fim. E o amor acaba por passar por isso. E achei interessante também quando ele disse do passar do sentir amor a aprender a amar, porque o sentir parece que é algo assim... Eu sinto que nós dizemos que sentimos tudo e mais alguma coisa, não é? Agora, no concreto, o amor é uma coisa totalmente diferente. É uma aprendizagem, de facto, é mais um ato da vontade e tem a ver... Pode-se partir do sentimento, mas não se reduz de todo a um sentimento, não é? Como também já temos falado aqui muitas vezes. Uma outra coisa que também me parece muito importante, que é o sentido da permanência, que ele também refere. No fundo, ao fazer este percurso, este ciclo, não é? É como que nos dá esta permanência do amor de Deus sempre. Sejam quais forem as vicissitudes da nossa vida, e se vimos de facto de um amor verdadeiro ou não, vimos sempre do amor de Deus. Quer dizer, esse é a permanência, não é? Isso mesmo. Padre, mais algo a acrescentar? Eu há bocado falei do amor dos casais, mas estava-me a lembrar do amor dos filhos. Nós, primeiramente, recebemos o afeto dos nossos pais, a entrega dos nossos pais, e é segundo essa entrega que depois vimos a amar, com as vicissitudes desse amor que recebemos e muitas vezes com as fragilidades dele também, não é? Mas isto não deixa de ser significativo, porque na nossa vida concreta, com os nossos pais, nós recebemos primeiramente esta atenção, este afeto, esta entrega deles, e depois somos chamados a amar segundo aquilo que nos foi dado. E quanto mais nos for dado, mais conseguiremos dar. Quanto melhor recebermos, melhor conseguiremos entregar.
mais preparados, pelo menos estamos para isso. Eu lembro-me quando andava a estudar Psicologia, que era das coisas que eu achava mais bonitas, era esta ideia de que nós aprendemos o amor através do olhar de quem nos ama, através do olhar da mãe, no princípio, não é? No início da nossa vida. E isto é claramente uma relação entre aquilo que é o amor e aquilo que é a expressão desse amor na carne, não é? No olhar, no gesto, no cuidar. E, portanto, no fundo, remete-nos para isto, não é? Sim, o aprender a amar. Exatamente. Bem, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Queremos agradecer a sua presença aí desse lado, agradecer também todos os comentários que têm feito, todas as perguntas também que têm enviado, nós temos respondido a todas. Portanto, se querem entrar em contacto connosco, basta ligar para o 249-530-600 ou enviar-nos um e-mail para teologiadoamor@cançãonova.pt. Podem entrar ainda em contacto connosco para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496-908, Fátima. Resta-me despedir. Padre, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado eu, a si e a todos aqueles que lá em casa nos escutam. Pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos faça provar desta alegria, deste amor e também fazer a experiência deste afeto que temos uns para com os outros num sentido novo que o amor lhe dá. Que o Senhor nos ajude nisso. Maria José, muito obrigada também. Obrigada eu. E gostei muito mais este programa. Esperemos conseguir sentir realmente esta alegria, como dizia o Padre Miguel, mesmo no meio das nossas fragilidades. Isso, que assim seja. E consigo até à próxima semana, se Deus quiser.